Eu queria. Saudosos irmãos, tudo bem? Eu ia começar falando o que eu queria dizer, né? Mas antes, deixa eu me apresentar. Sandro Silva, Código Conversando com Deus, CCD Conversando com Deus. É um prazer enorme estar com vocês. Eu queria compartilhar com vocês a leitura de Tiago, capítulo 5. Nessa leitura, nós vamos falar da condenação dos ricos opressores. Vamos estar falando também da exortação à paciência acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores e, e da conduta, né, da boa conduta, do exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, por Ele, também por meio dos apóstolos, do comportamento dos apóstolos, tá? Eu queria ressaltar aqui a algo que me toma, né, desde sempre, que é o comportamento das igrejas, né? Não querendo detonar uma bomba ou falar mal, mas daquilo que nós sentimos que é um excesso de erro, né? Erros acima de erros, interpretações errôneas, comportamentos errôneos, falas, argumentos errados, né? Sobre o significado, o verdadeiro significado da igreja. Não digo em aspectos de grande, expressiva magnitude, mas queria dizer para vocês que a igreja ela é muito mais do que isso que mostram, né? De se sentir bem, de, de fazer correto, de achar que simplesmente falar algo bonito seja suficiente para estar com Deus, né? Devemos entender que toda palavra, né? Esse livro de Tiago, quanto o de Pedro, quanto todos os livros escritos pelo apóstolo Paulo, Judas, e etc, 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 são direcionados para a igreja, né? Ah, devemos caminhar entendendo que nós não somos santos, nem muito menos salvos. Aí eu vou falar algo aqui que você vai, ué, mas você não disse que nós não somos santos, né? Mas na essência da palavra, nós somos separados, realmente, né? Santos são aqueles que são separados, né? Só que nós devemos entender que a palavra, quando mencionada, proferida, falada, ela serve para nós mesmos, para nossa mudança pessoal, nossa mudança não, nosso renascimento, nosso batismo, nossa transformação. Não devemos ser impetuosos a ponto de sermos ingratos ou injustos com aqueles que erram ou com aqueles que pecam. E quando eu digo ser ingratos ou injustos, cabe no sentido de entendermos e compreendermos melhor verdadeiramente que nós somos propensos a fazer o que aquele está fazendo de errado, com o que aquele pode fazer de errado. Se nós já não fizemos, nós somos propensos a fazer. E compreender é algo que as pessoas, eu acho que até hoje não assimilam. Porque quando outros mais fazem algo
de extrema ignorância, ódio, leviandade, né, terrorismo em si, a gente olha, né, de forma que como se nós nunca fôssemos capazes de fazer, né? E de uma coisa eu tenho aprendido tanto, tanto, tanto até aqui, é que eu, Sandro, sou volúvel, né? Ora eu estou num clima perfeito, né, da obediência, do zelo, do cuidado, da justiça, e em outros momentos, né, eu me perco, minha mente se perde, né? E por muitas vezes eu posso estar me sujeitando, né, a fazer justamente aquilo que eu abomino, aquilo que eu tenho aversão, né? Porque o nosso estado de espírito é quem vai nos definir verdadeiramente quem somos, né? Somos capazes de tudo, desde atrocidades a amores incontestáveis. Mas essa compreensão é que a gente não costuma ter com relação ao outro, ao que peca, ao que erra, ao que se desvia do caminho, né? E quando Jesus pede para que nós amemos uns aos outros como a nós mesmos, ele cita, creio eu, nessa questão. O não julgar, né? Como muitos aí acham, não julgue. Não sei quem julgou, não sei quem, fulano de tal, tal. Mas não é o não julgar de falar, né, o que a pessoa está fazendo de errado. É a forma com que a gente profere, né, este falatório do outro. A intenção que a gente transmite quando profere. A gente não fala simplesmente com a melhor das intenções, na maioria dos casos, né? A gente tenta ferir o outro, tenta denegrir a imagem do outro, tenta inverter, né, toda a coroa de brilhantismo que o outro tem, de forma a trazer à tona algo de medonho, de triste, de sem valor, né? De sem valor naquela pessoa. E condenatório, né? Claro, a gente por muitas vezes acaba agindo e fazendo assim, dessa forma. E quando Jesus fala isso sobre amar ao próximo, né, como a nós mesmos, né, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, ele quer justamente que a gente sinta a dor do outro, se sensibilize com o momento que o outro está passando. Não de chegarmos a, né, precisarmos, quero dizer, chegar a um certo ponto de chorar, né, lágrimas, né, tal. Não precisa, se não tiver a, a, a vontade de chorar, você não precisa chorar, né? Mas que você sinta aquela dor pelo que ele está passando, pelo que ele fez, pelo que ele falou, né? Pelo que ele passou, de forma geral. E ao sentir isso, você tome uma atitude, se possível para você, claro, de proporcionar a ele aquilo que você, né,
no lugar dele, gostaria de receber para poder diminuir, abafar ou até mesmo sanar aquela dor, aquela problemática que ele está vivenciando, né? O falar da forma como a qual eu disse que nós normalmente fazemos é destrutível, né? É impiedoso até. E quando você age assim com esse amor, você praticamente não será mais você quem está julgando, mas Deus, né? Quando você chama a atenção de alguém com amor, com compaixão, repare que até a forma com que você busca se aproximar, ela é caridosa, ela é carinhosa, ela é tranquila, amável, né? E muito mais a pessoa vai se sentir acolhida a ponto de reconhecer aquilo que ela está sendo chamada a atenção, tá? Então eu vou ler aqui o capítulo 5. A gente vai caminhando aí nesse contexto, aí nessa ideia, né? E ele vai dizer aqui também algumas coisas de como, né, agirmos. Tiago fala muito disso aqui no capítulo 5. Fala da questão do rico, né, como eu falei aqui de início, do, do que significa essa riqueza, né? Do que vem escondido dentro dessa riqueza, o quanto de negativo isso traz, entendeu? Para essas pessoas que desejam riquezas, posses, algo desnecessário até, né? Eu digo isso. Por que eu digo isso? Porque eu conheço pessoas que são de Deus, da igreja, pelo menos caminham dentro da igreja, e a ideia que passa é que a riqueza ela é importante, ela é necessária, ela é primordial, e até mesmo esses, né, se fazem valer de que aquilo é bom, é algo agradável, né? Mas pensa bem, quando nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, fala pra gente que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, associa. Porque se a riqueza aqui na Terra, riqueza monetária, né? Se a riqueza ela te consome, ela te molda, você passa a valorizar as coisas. Você passa a amar a ponto de fazer mais valer um bem material do que o ser humano em si, a pessoa em si. Quantos comentários, notícias, né, noticiários, você já ouviu aí de pessoas que são snobs, né? A própria palavra em si, né? Snob, que desmerecem outros em detrimento de uma posição, de um status social, né? Então você nota que o valor, né, o rico, o que tem posse, o que tem valores exorbitantes até, ele é mais amigo, como nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, do mundo do que de Deus. Deus é o povo, as pessoas, a igreja em si é as pessoas, né? Essa casa, né? A morada são as pessoas, não é a estrutura, são as pessoas. E
E nessa palavra a gente entende um pouquinho mais sobre o que ele fala nessa questão de não ser amigo do mundo, né? Mas ter aversão. Vivemos num mundo, convivemos num mundo, mas não podemos ou precisamos ser do mundo. Estamos, né? Mas vamos lá. Capítulo 5 aí, livro de Tiago, condenação dos ricos opressores. Meu livro está dizendo assim, tá? O seu pode estar um pouquinho diferente, mas essa é a ideia. Eis, pois, agora, vós, ricos, chorai, pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas da traça. Até nessa linha 2 aí é interessante, né, você observar isso, porque ele fala num tempo presente, contínuo, né, no gerúndio, no contínuo aqui, e no futuro. Porque o rico, ele não tem algo corrompido pela ferrugem ou carcomido, né, comido pela traça, no momento em si. Mas ele quer dizer que tudo isso é passageiro. Essas riquezas aí, elas sofrem uma deteriorização com o tempo e se perdem, se consomem em si mesmo, né? Então, quem deseja a riqueza se consome a si mesmo nesse princípio, né? Nesse entendimento, porque a partir daí você começa a fazer uma analogia, né? Uma comparação sobre o que é importante para Deus e o que não é. E aí é onde eu tiro a questão da igreja atual, né? Que está direcionando a importância maior ou equiparando, né? Para a riqueza, para o dinheiro e para Deus, né? Não é os dois casos, né? Deve ser somente para Deus. E as igrejas vomitam isso aí como se fosse algo comum. Já me foi dito um que se diz apóstolo até. Eu estou falando porque ele me disse, tá? Que Deus quer que você seja rico. Não quer. No que eu estou lendo aqui, ele não quer que eu seja rico. Não dessa riqueza que esse dito apóstolo me contou, me falou. Ele quer a riqueza que tenhamos nele, no Senhor, no reino de Deus, né? Que é a nossa fé, a nossa pureza, a nossa obediência, subveniência a Deus, né? Eu acho que é bem por aí. Mas enfim, vamos refletindo mais aqui. O vosso ouro, na linha 3, tá? O vosso ouro e a vossa prata se reenferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Comerá como fogo a vossa carne. Olha que interessante. O fogo consumidor, né? O fogo purificador. Comerá como ferrugem, como fogo consumidor a vossa carne. Porque a pessoa está tendo mais apreço, mais valor, está valorando mais as posses, o dinheiro, a condição social, do que aquilo que verdadeiramente deve. Para você ver, o rico muito mais sujeita o humilde, o pobre, para que este trabalhe de forma descontrolada, de forma reprovável, para produzir riqueza para ele, né? Ou seja, onde está o amor deste que condiciona o outro a
a uma situação de subexistência, né? Uma condição de dor, uma condição de intranquilidade, uma condição de diminuição do indivíduo, né? Proporcionando a este o vitupério, né? Um sofrimento, a situação atual de paupérrimo, pobre, penúria, de miséria, apenas para que este possa se beneficiar, se enriquecer, né? Então veja que ele mesmo está trabalhando contra ele, contra o ideal. Por quê? Porque essa vida é passageira, né? Você vai aproveitar aqui, tá aí aquele conto do Lázaro, de Lázaro, né? Lázaro e o rico, né? Que quando vivos, que aí Jesus Cristo faz uma analogia sobre o céu e o inferno, né? Eu acho que todos conhecem, né, essa passagem. E aí Deus fala que quando ele te pede para Lázaro molhar, né? Dá-lhe um pouco de água aqui. Tá muito quente, né? Ele tá sofrendo, né? Tá passando a condição toda, né? E aí Deus fala, não, irmão, você aproveitou, teve deleite quando lá na riqueza. Lázaro não, comeu os farelos, né? O resto produzido por vocês, né? Gerado por vocês, melhor dizendo. Agora não, agora ele está tendo deleite, ele está tendo aproveitamento, né? Porque ele se sujeitou ao rico, né? Sem, como é que fala? Sem reclamar, digamos assim. Por isso a questão que aí me vem à cabeça de não murmurar, né? E não reclamar. Por isso que a gente deve menos murmurar até, né? Então, veja só que o rico aqui, ó, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Quando ele fala que dará testemunho, significa dizer que você acumulou riquezas de forma ilícita, né? Nas leis de Deus, que eu quero bem aqui enfatizar, né? Até, né? E aí, continuando. Entesourastes para os últimos dias, né? Riquezas que essas a ferrugem, a traça, deteriora, consome. Linha 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. Eis que o salário dos trabalhadores, quem clama não é nem os trabalhadores, é o salário dos trabalhadores. Aquilo que deveria ser digno para ser paga, como moeda de paga para com estes que trabalharam de forma suada, esforçada para produzir para o outro, este também deveria receber algo justo daquele trabalho. Mas por conta da ganância do rico, que pagou um valor abaixo daquilo que mereciam os trabalhadores, então, ó, veja que o salário dos trabalhadores clama, né, exige que seja feita a justiça, né? Interessante isso. Ele clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Deus Pai, né? Todo-Poderoso. E entrou nos ouvidos. Veja que a injustiça, ela não fica encoberta, né? Ela chega a Deus. Ele está a ouvir e observar a tudo e a todos. Deliciosamente viveste sobre a terra,
e vos deleitastes e cevastes o vosso coração como num dia de matança. Viu? Deleite, foi prazeroso para esse rico, né? A condição de estar num status social com um luxo, né? Um glamour, né? Perfeito para ele, para a sua família, seus amigos e por aí vai. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu, né? Aí aqui é a condição. Ele não vos resistiu. Ele não lutou contra você. Ele aceitou. Não resistir é não agir com uma força contrária a esta que te empurra, né? Ele se entregou a isso. Aí, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Quem é o nosso lavrador? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é por meio desse agir nosso, com zelo e com respeito, com obediência, porque se Deus nos colocou nesse caminho destes que aproveitam-se de nós, que se sobrepõem a nós, ele espera que de nós venha a brotar, venha a vingar aquilo que de bom ele espera que vingue, que venha a frutificar. E nós somos o resultado, né, o fruto desse lavrador que semeou, né, em terras férteis, adubada, preparada, esperando então o momento da colheita, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia, né? A chuva a seu tempo, adequada, moderada, de forma a fazer com que sejam as sementes germinadas, enraizadas, fazendo com que desenvolva, né, seus galhos, suas folhas, flores e frutifique. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixes uns contra os outros. Essa parte eu acho muito importante, porque o que mais eu ouço, mais eu vejo, principalmente aqui dentro do carro, quando faço as minhas viagens, são pessoas falando mal ou até mesmo reclamando. E trazendo aqui então no meu pensamento um aprendizado muito interessante, muito importante. Que por mais que você tenha motivos para caluniar, defamar alguém, conhecido ou desconhecido, até mesmo um ente querido, guarde para você mesmo. Entregue para Deus, faça uma oração, entregue para Deus. Mas nunca, jamais para outro ao lado. Amém? Isso aí tem me ajudado muito, mais que demais, até me tornar uma pessoa melhor. E eu creio que se todos nós passarmos a fazer e agir dessa forma, com certeza tudo à nossa volta tende a uma melhora, tá? Para que não sejas condenados. Olha, para que não sejas condenados. Veja, falar mal traz a condenação para você, né? Eis que o juiz estará à porta, né? Ou seja, está chegando o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo retornará.
E aí você vai esperar ele retornar para então começar a agir? Vai ser como as mulheres, né, as noivas, as virgens, né, com as lamparinas, né? Há aquela que foi prudente, né, e guardou o azeite, né? E há aquelas que não foram para manter as lamparinas acesas. E quando então vinha o príncipe, né? O rei, acho que era o rei, assim mesmo. Não estou lembrando bem, desculpa. Aí essas, com as lamparinas não acenderam, correram para aquela que foi prudente, e esta não proporcionou, uma vez que se ela tivesse feito assim, a dela também estaria apagada, com certeza. Não? Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis aqui a questão que eu falei, né? Das igrejas e como verdadeiramente nós devemos nos portar. Em nenhum momento das passagens, das cartas, né, das palavras deixadas pelos apóstolos, nós vemos aqui esses falando sobre riquezas da terra, sobre multiplicar por 1000, como já ouvi aí, entendeu? Aquilo que você dá, né? O que você dá, você deu. Você não espera retornar para você, porque você deu aquele dinheiro, né? Você espera que Deus possa olhar por você de forma a te sustentar nos momentos de dificuldade. Mas não creio que seja você dar dinheiro para receber mais dinheiro. Seria como moeda de troca realmente, né? Então, você não vê os apóstolos agindo de forma a acumular riquezas, ter nobres vestes para exibir, mostrar em meio à comunidade, palácios, né? Você não viu nada disso acontecendo. Muito pelo contrário, olha lá, Paulo foi visto mais na prisão do que fora dela, né? No momento de riqueza dele, ele não era de Deus, ele não via verdadeiramente, né? É até um ponto interessante, né? Se você parar para observar, quando Paulo andava com nobres vestes, cercado de soldados, né? Era, como é que fala? Era visto pelos outros como o todo superior, tal, né? E após ele, né, verdadeiramente ser cegado e nascer de novo, que eu acho que o de Paulo, o batismo dele foi aí, né? O santo separado, ele foi separado nesse momento, né? Com certeza foi, né? Que ele passou a enxergar o que de fato Jesus quer que sejamos. Ele passou a sofrer, ser perseguido, ser xingado, ser esnobado, açoitado, apedrejado, humilhado, entre outras coisas mais. Então, ser um seguidor, ser um transformado em Cristo Jesus, tem essas tendências, né? Desse sofrimento, uma vez que nós, veja só, ó, o quão amor Deus tem para com o seu filho. Um filho que zeloso, né? Parei aqui na linha 11, tá? Já já eu volto. Um filho zeloso, cumpridor da vontade do Pai. E quando ele foi lá para o jardim Getsemane, Getsemane, acho que é Getsemane mesmo. Ele,
né, chorou para com suas dores a visibilidades futuras, previsibilidades futuras das suas dores, daquilo que ele tinha que passar antes do caminho, né, do vitupério, do verdadeiro sofrimento que ele ia passar. Ele orou, jejuou, orou, pediu a Deus porque ele tinha a parte humana e a parte divina, né? E a parte humana dele não queria passar pelo sofrimento, teve medo, né? E ele, Senhor, tira esse cálice de mim, afasta esse cálice de mim, né? Ele falou. Mas, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Entregando na mão de Deus a vontade que fosse cumprida, boa ou má, mas que fosse cumprida nele, com ele, porque era necessário e foi necessário. Era importante e foi importante, nos é importante, né? Porque foi graças a esse ato que nós temos hoje esse galardão, né? Esse merecimento de, de podermos, né, ter a esperança de estarmos com Deus, né? Estarmos juntos do Pai, porque Ele abriu mão da parte humana dele e eu creio que Ele espera que nós também façamos o mesmo, possamos abrir mão da nossa tendência humana e passemos a olhar, né, com a nossa parte, né, espiritual para as coisas boas que vão surgir em detrimento disso. Então você, eu, nós que estamos passando alguns desgastes, né, seja ele físico, material ou até mesmo espiritual, que nós encontremos em Deus força para podermos superar, fazer igual a Cristo mesmo, né? De, né, abraçar o Pai naquele momento e esperar nele que ele possa diminuir, possa sanar, tirar a dor, o sofrimento, né? E para onde ele foi? Para Deus, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, né? O credo, né? Então, veja que interessante é isso, né? Você começar a ter esse vislumbre do porquê você passa por tal enfermidade, por tal dificuldade, por tal vitupério, né? Se é constante, se apegue à palavra, ore mais, jejue, mergulhe na leitura para que você adquira mais conhecimento, entendimento, sabedoria. Peça sabedoria a Deus para que Ele possa expandir a sua mente. E essas são as explicações que eu encontro até aqui para isso. Não, irmão, você não vai ser rico se você é pobre para sanar apenas uma vontade materialística sua. Você vai ser rico se for da vontade de Deus, que você tenha ganhos, que você possa expandir, mas ele percebendo que isso vai, muito pelo contrário, ao invés de te levar para Deus, vai te tirar das mãos dele, ele jamais vai te proporcionar isso. E você jamais deve se irar em detrimento a isso, tá?
É uma utopia, né? Você simplesmente achar que porque o vizinho teve sucesso e encontrou riquezas por meio do trabalho, que você também deve encontrar riquezas por meio do trabalho. É um erro você achar que porque o vizinho foi curado de uma enfermidade, que você, com uma enfermidade igual ou parecida, também vai encontrar cura dessa enfermidade. É um erro, porque a esperança ela está depositada aí. Paulo fala que Deus se faz grande em meio à minha fraqueza, às nossas fraquezas, né? E as nossas fraquezas, se forem uma dessas ou outras que eu não tenha citado, claro, é aonde Deus se engrandece, porque o que você precisa é o que Ele te dá. Se você está passando por tal condição que é muito dolorida, muito deteriorante, que te diminui, vanglorie-se, porque Deus está olhando por você. Paulo fala que Deus corrige, né? O pai, melhor dizendo, né? Paulo fala que o pai corrige ao filho legítimo, ao já ao filho que é tido fora do casamento, como é que chama? Bastardo, né? Isso, bastardo, obrigado, pai. Ao filho bastardo, ele não corrige. Veja a diferença. O filho bastardo não está sendo corrigido. Vai ser bem sucedido na vida? Sim ou não? Talvez. Mas vai ter princípios ou bons princípios pelo fato de não ter sido corrigido? Muito provável que ele não tenha bons princípios porque ele não está sendo corrigido. Uma pessoa que não conhece limites, ela ultrapassa os limites. Ela faz coisas duvidosas, questionáveis, né? Então Deus corrige. Olha o que o pai fez com o filho em amor, não somente a ele, mas a todos nós. E por que nós que passarmos por tais condições as quais estamos passando? Faça-se essa pergunta. Medite na palavra e entenda um pouco mais dessa palavra. Amém? Deixa eu continuar aqui, senão vai ficar muito extenso. Vai ficar 1 hora esse vídeo aqui, vai ficar grandão. Amém? Linha 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Veja, meus amados irmãos, com Jó. Eu vou terminar aqui esse vídeo, senão vai ficar 1 hora. Eu não quero que fique 1 hora. Eu parei aqui na linha 12. Aí a gente continua no próximo. Vou fazer o vídeo 2, tá bem? Fico com Deus. Até o próximo vídeo.